Graça e paz a todos, né? É com alegria que nós estamos reunidos para mais um momento onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos estudando o Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus e a lei. E antes nós vamos ficar com a nossa amiga, querida amiga Juliane, que é como uma filha para mim e que canta muito, né? Então nós vamos colocar aqui a Juliane louvando a Deus e logo depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Graça e paz. Ô Robson, um abraço muito grande para você, para a irmã Jaque, né? Para o imperador, para a Amandinha. Deus abençoe, é com alegria, meu irmão. Saudade imensa de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte e vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Boa tarde, Júnior. Deus abençoe. Nós vamos ver sobre Jesus Cristo e a lei, né? Capítulo de número 5. Hoje é dia 2/12/2020. 2/12/2020. Hoje é quarta-feira. 2/12/2020. Então nós vamos meditar hoje. Nós já vimos a questão do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças, do caráter daqueles que são súditos do reino.
nós já vimos o que eles devem fazer. Eles devem evitar que o mundo apodreça, apodrecer com o mundo, e eles devem ser luz do mundo. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus e a lei. Como é que Jesus vê, como essa questão entre Jesus e a lei. Capítulo 5, versículo de número 17. Hamilton, Deus abençoe. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a vossa justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. É preciso a gente compreender qual é a abordagem de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus está estabelecendo as leis do reino. E aí ele começa com as bem-aventuranças, dizendo qual é o caráter destas pessoas que vão entrar no reino. Ele veio anunciar mais do que uma igreja. Ele veio anunciar o reino do qual ele é rei e a quem nós nos submetemos, nos rendemos e obedecemos. E aí, quando Jesus vem como Messias, pregando, anunciando o reino, Mateus coloca os seus ensinos das leis do reino no capítulo 5. E no capítulo 5, 6 e 7, onde está o Sermão do Monte, Jesus está dizendo que os seus seguidores, os súditos do seu reino, reino este que é invisível, interior e no caráter, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, então sempre Jesus diz, olha, tomem cuidado para que vocês não façam igual aos fariseus na hora da oração, de orar para que todos queiram ver. Tenham cuidado com os fariseus, com o fermento dos fariseus, que é a sua doutrina. Tenham cuidado para não dar esmolas igual aos fariseus e tocar trombeta. Mas Jesus ensina aos seus discípulos também a não serem, porque os fariseus era o melhor. Muita gente hoje, devido ao embate entre os fariseus e Jesus, muita gente ficou pensando que fariseu não prestava para nada, mas fariseu era o que de melhor tinha no judaísmo. Tanto que o nome deles significa separados. Eles surgiram no período intertestamentário para guardar a lei, para serem fiéis. E eles contaram os mandamentos e dividiram os mandamentos em duas partes, em mandamentos positivos e negativos. Eles contaram e eles perceberam que a lei tinha 613 mandamentos. Então, eles eram meticulosos em obedecer cada detalhe da lei. E aí Jesus diz para aquele que quer segui-lo, diz, olha, se vocês não forem
mais justos, se a vossa fé não superar desses cidadãos aí, vocês de modo nenhum herdarão o reino dos céus. E Jesus chega e diz, olha, vocês também, além de não serem iguais aos fariseus, que era a nata do judaísmo, vocês também não podem ser iguais aos pagãos. Então, Jesus diz que os seus discípulos são diferentes de tudo e de todos, são únicos. Grande é a responsabilidade que tem uma pessoa que se diz cristã. Então Jesus diz, quando vocês orarem, não se assemelhem aos pagãos, que pensam que pelo muito orar serão ouvidos, ou seja, matar os deuses no cansaço. Então, nesse Sermão do Monte, Jesus está batendo de frente com os fariseus, com a sua interpretação equivocada da lei. E Jesus está ensinando que os discípulos devem ser completamente diferentes, tanto dos fariseus, dos mestres, da interpretação e da religião judaica, como eles devem ser diferentes dos pagãos. E aí o que acontece? Jesus diz no versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Para que a gente entenda isso aqui, os escribas e os fariseus, os escribas eram aqueles doutores da lei, eles copiavam os pergaminhos, e de tanto eles escreverem, eles contavam até quantas letras tinha num livro, eles se tornaram especialistas na lei, conhecedores profundos, de cada parte da Torá, da lei, da instrução, que é o que nós chamamos de Pentateuco, ou os 5 primeiros livros de Moisés. E aí Jesus diz o seguinte, o que eles estavam dizendo? Como Jesus tinha tido algumas controvérsias com eles ensinavam e diziam para todo mundo que Jesus não obedecia à lei, que Jesus não estava nem aí para a lei, e que Jesus queria acabar com a lei e com todo o Antigo Testamento, estabelecer uma espécie de religião diferente da do Velho Testamento. E aí ele chega e diz que eles dizem que Jesus é um fora da lei, é alguém que não se importa com a lei. E aí Jesus vai corrigi-los. Então o ensino dos fariseus e dos seus líderes, dos seus teólogos é: esse homem aí não dá bola para a lei, esse homem aí não lida bem com a lei, esse homem aí está querendo abolir, acabar, extinguir, jogar fora, anular, dizer que tudo aquilo que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, está tudo equivocado, está tudo errado, ele vai criar tudo novo. E aí esse é o ensino que está circulando nos jornais. Então o ensino que está sendo circulado, e agora Jesus vai apresentar. Jesus vai dizer que a questão dele não é com a lei, a questão dele é com a interpretação da lei. É porque Deus deu a lei, e a lei foi escrita, mas aqueles que leram a lei, e aqueles que interpretaram a lei, a interpretaram de forma superficial. Então eles acabaram não entendendo o que a lei queria realmente dizer. E por interpretarem de forma literal e superficial, eles
e foram dando as suas interpretações, eles foram errando, se equivocando. E é contra estes equívocos que Jesus fala. Que geralmente a gente pensa que a lei é algo ruim. Não. Que Jesus e a lei, que evangelho e lei, graça e lei são auto-excludentes. Não. Nós vamos tentar compreender hoje, com a graça de Deus, o que é isso. Então, Jesus diz, não pensem que vim abolir. Então, Jesus já nega que eles estão dizendo, olha, esse homem aí veio para acabar com a lei, para abolir. Ele não vai usá-la como sua Bíblia. E Jesus disse, eu não vim abolir a lei, os profetas. Que era uma maneira de se referir a todo o Antigo Testamento. Então Jesus disse, não pense. Vocês estão equivocados ao imaginarem que eu vim abolir. Vocês estão dizendo por aí, os teólogos dos fariseus, os escribas, os mestres da lei, que eu vim abolir, que eu vim acabar com o Antigo Testamento, mas eu não vim abolir a lei ou os profetas, todo o Antigo Testamento. Ele diz, não vim abolir, mas cumprir. Então Jesus diz, olha, em mim a Bíblia, a lei e os profetas se cumprem. O verbo plerou, que está no infinitivo aoristo, plerosai, significa encher, cumprir, completar. Então, quando Jesus fala da lei, ele diz, olha, em mim a lei se cumpre. Em mim a lei, o que vocês não entenderam é que ela vai se cumprir em mim. Então ele diz, eu não vim para revogá-la, eu não vim para anulá-la, eu vim para cumprir. Porque Jesus já falou de justiça. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele diz que nós seremos perseguidos por causa da justiça. E como é que alguém pode ser justo? Qual é a nossa referência para justiça, para certo e errado? É a lei. Então a lei é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Sem a lei, o apóstolo Paulo diz que sem a lei eu não conheceria pecado. Mas vindo a lei, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então aí eu conheci o pecado. Então a lei revelou o pecado. Então Jesus diz, a primeira coisa que ele faz é negar que ele tenha vindo para deixar a lei de lado, para escantear a lei, para anular a lei, para invalidar, para começar tudo do zero. Ele diz, não, eu vim para dar a ela o pleno cumprimento. E para trazer a real interpretação do que Deus queria dizer que não foi entendido. Então, no Sermão do Monte, Jesus vai usar esta expressão. Ouvistes o que foi dito? Quando ele diz ouviste o que foi dito, ele não está falando das Escrituras. Ele está falando da interpretação que os mestres da lei davam à lei. Então eu vou repetir. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês foram ensinados assim, amarás o teu amigo, o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Então, ouviste o que foi dito, é assim, os rabinos, os mestres, os professores de vocês,
leram a lei e interpretaram assim. Eu, porém, vou dar a vocês a verdadeira interpretação. Porque quando Jesus quer citar a lei, ele usa o verbo grafo, na sua forma gegrapitai, que quer dizer está escrito. Quando Jesus se refere à lei, e não à interpretação dela, quando ele se refere ao que está escrito, quando ele se refere a isso, ele diz assim, está escrito, gegraptai, certo? Que quer dizer está escrito. Mas quando ele diz, ouviste o que foi dito, então se você ler com atenção o Sermão do Monte, você vai perceber, Ricardo, Deus abençoe, Ricardo, você vai perceber que Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito, significa o ensino. É como se ele dissesse, vocês foram ensinados pelos mestres da lei, assim, eu, porém, vou interpretar corretamente. Então, quando Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa segunda parte não tem na Bíblia. Só tem amarás o teu próximo. Odiarás o teu inimigo foi uma conclusão a que chegaram os rabinos. Os rabinos disseram o seguinte. Como é que eles interpretaram? Eles diziam o seguinte, se a Bíblia manda que nós amemos os nossos irmãos e os nossos amigos, nós devemos odiar, fazer o contrário, odiar os inimigos. Então eles começaram a ensinar o povo, você deve amar, mas amar os vossos amigos, amar aquele povo que está do seu lado. Porque o ser humano, com a sua fragilidade da natureza humana caída, ele quer dar um jeito, né? A gente imagina que tem jeitinho brasileiro, mas o jeitinho sempre existiu. Então, os judeus queriam facilitar a lei. A lei exigia muito deles. Eles não chegavam às exigências santas da lei, então eles davam um jeito de diminuir a intensidade e as exigências da lei. Então, eles fizeram um monte de interpretação, Jean, Deus abençoe, para diminuir as exigências da lei. Essa era uma delas, era ame, mas ame os teus amigos. E o que faz com os inimigos? Odeie. Porque é isso que o ser humano natural faz. E aí Jesus chega e vai dizer para os amigos, para os discípulos, ele diz assim, se vocês amarem só o que amam vocês, o que vocês esperam? Ele diz isso, qualquer pessoa faz. Ele diz, até as prostitutas fazem. Se vocês fizerem o bem só quem faz a vocês, o que vocês querem? Isso é muito fácil. O que a lei exige não é isso. Aí Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é o que está lá em Levítico 19. E Deuteronômio 5. Então o que aconteceu? O judaísmo, os rabinos, os mestres da lei, eles suavizaram. Então eles diziam o seguinte, ame só o seu próximo. Ame o seu amigo, odeie o seu inimigo. Jesus disse, espera aí. Vocês interpretaram a lei de forma incorreta. Que é só o que acontece nos dias de hoje. Certo? É a interpretação equivocada, superficial da Escritura. É gente que acha que não precisa estudar, que não precisa orar, que não precisa amadurecer, que não precisa crescer espiritualmente para poder interagir com Deus e com o Espírito Santo e
conhecer a Escritura. É gente que se conforma como judeu, com a interpretação rasa, superficial e uma interpretação que suaviza as exigências de Deus. Então veja, Deus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que o judeu fazia? Dizia: odeia o seu inimigo. Para dizer o seguinte: aquele eu não tenho que amar. Essa era a interpretação. Então, então como é que eu cumpro a lei? Quem é bonzinho para mim, eu amo. Mas rapaz, você não ama o fulano? Não, é porque a lei mandou que eu odiasse. Ele é meu inimigo. Aí você pergunta: mas onde é que está? Não, o rabino me ensinou. O rabino conhece a lei. E muita gente seguia, como hoje, muita gente segue ensinamentos que parecem estar na Bíblia, mas que não estão, são distorções das Escrituras. Hoje, dentro do cristianismo, está um valha-me Deus. Se cada pregação fosse sujeita a uma exegese, nós íamos ver quão longe as pregações estão do verdadeiro ensinamento do Novo Testamento. Quão longe nós estamos da exegese, da interpretação correta. E muita gente não liga para a interpretação, mas não sabe que a interpretação errada faz com que eu viva errado. É como, por exemplo, se você lê o manual de qualquer aparelho que você comprar e você entender a leitura errada, você vai queimar aquele aparelho, você vai danificar aquele aparelho. Se você for para uma farmácia de manipulação para fazer um medicamento e lá eles errarem na interpretação do que foi prescrito, eles podem transformar aquele medicamento num veneno. Então, na Escritura é a mesma coisa, só que ainda pior. Porque se eu interpretar a Escritura de forma equivocada, eu vou errar e errar feio. Então os judeus estavam seguindo a interpretações altamente equivocadas. Juliana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então os judeus estavam seguindo a interpretações equivocadas. Por exemplo, o judeu achava que ele dizia o seguinte: olha pessoal, cobiçar, desejar a mulher do próximo, sonhar com ela, pensar nela, isso não é errado. O errado mesmo é você deitar com ela e consumar o ato. Então Jesus chega e Jesus diz: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a em seu coração já adulterou com ela. Então os judeus são ensinados: olha, vocês podem adulterar, podem desejar, mas Jesus chega e ele vai lá no profundo da lei e ele diz que todo adultério, toda prostituição, ela inicia com pensamentos malignos. Quando a gente acalenta pensamentos malignos, quando a gente cria como um animalzinho aqueles pensamentos malignos, quando a gente vai desejando a mulher do próximo e vai acalentando, ao invés de retirar isso da cabeça, ao invés de dizer errado, ao invés de dizer se cuide, rapaz, não é assim, não é por aí, sai pensamento, você não tem lugar na minha cabeça. Mas quantas vezes a pessoa fica acalentando: meu Deus, quem dera, se a minha mulher morresse, se o marido dela morresse. A pessoa fica desejando um monte de coisa errada, aí fica acalentando, criando como se fosse um animalzinho de estimação. E aí chega um dia que isso se torna realidade na prática. Mas isso já se tornou realidade no
coração, já é uma realidade, é um desejo que a pessoa tem, um sonho, às vezes um sonho que não cumpre, porque o marido não quer morrer. Como tem uma música que diz, urubu está querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Então muita gente está orando para o marido da fulana morrer, mas o marido tem uma boa saúde. E aí o fulano já pecou. Então Jesus chega e ele vai no profundo da lei e ele diz, vocês interpretaram a Bíblia errada. Mente. Vocês se equivocaram. Ele diz, qualquer que olhar e começar a cobiçar, e o verbo ali é um verbo linear, dá a ideia de continuar pensando, de continuar alimentando. Não é olhar para uma mulher e achá-la bonita, bem feita. É olhar para uma mulher e a partir daquele momento, é olhar para um homem e a partir daquele momento começar a alimentar sentimentos, alimentar desejos, sabendo que são proibidos, mas alimentar. Criar como tem um animalzinho de estimação e começar a sonhar, a imaginar, a ter devaneios. Então Jesus chega e diz, se alguém pensa numa mulher desse jeito, se alguma mulher pensa no homem, sendo ela casada, ou ele, já cometeu adultério. Não precisa mais deitar, o ato já foi realizado no coração. E aí Jesus diz que matar não é enfiar uma faca, não é dar um tiro. Ele diz, olha, se você despreza o seu irmão, se você chama ele de raca, que era tolo, imbecil, ou alguns acham que era aquele e expelir, é aquilo que você expele da garganta. Jesus disse, você já matou, você já é um assassino. É quando a pessoa diz para o fulano, para mim morreu, nem fede nem cheira. Então nós já matamos no coração. Então Jesus diz, assassinato não é só você dar um tiro. É quando aquela pessoa morreu para nós. O negócio é sério. Então a compreensão exata das Escrituras é muito importante. Porque tem muita gente pensando que vai para o céu quando está caminhando para o inferno. Tem muita gente que pensa que está seguindo a Cristo, e muitos pastores que estão me ouvindo, e que vão me ouvir, que vão dar conta a Deus, por não terem buscado nem sido fiéis na interpretação e na pregação da palavra de Deus. Porque todos querem pregar, mas poucos querem interpretar corretamente a palavra de Deus. E ficam ensinando como os fariseus, seus próprios ensinamentos, suas próprias conclusões. Então, o que acontece? Os fariseus tinham criado uma espécie de uma segunda lei. Era uma lei em cima da verdadeira lei. Então Jesus chega e começa a dizer, ouviste o que foi dito, ou seja, vocês foram ensinados assim. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu vou interpretar a lei agora corretamente. Então, quando Jesus fala, ele não está falando da lei de Moisés, mas da interpretação errada, equivocada, feita pelos líderes da religião. Então, o reverendo Hale, ele diz assim, o Velho Testamento é o Evangelho em botão, o Novo Testamento é o Evangelho em flor, o Velho Testamento é o Evangelho no limbo, o Novo Testamento é o Evangelho na espiga. O Benhoff, ele diz, exceto isto, ele os guardou, ele fez mais do que obedecê-los pessoalmente. Ele explica que a obediência implicará para os seus discípulos. Ele rejeita a interpretação superficial da lei dada pelos escribas e fornece ele mesmo a verdadeira interpretação. O seu propósito não é mudar a lei, muito menos anulá-la, mas revelar toda a profundidade do significado que pretendia conter. Portanto,
ele a cumpre anunciando as exigências radicais da justiça de Deus. Então Jesus diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus veio para mostrar que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei de Deus. E que ela se cumpre nele. Ele é o único em quem tudo aquilo que a lei disse se cumpre, e ele é o único a entendê-la perfeitamente, e é o único a guardá-la perfeitamente. E por isso a nossa salvação não é pela lei, é pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque é o único em quem ela se cumpre, porque é o único que a cumpriu perfeitamente, e porque é o único que a entendeu e a interpretou de forma correta. Então Jesus interpreta a lei de forma correta, Jesus é o cumprimento de todas as exigências da lei, é o homem perfeito, e ele é aquele que veio e obedeceu corretamente a lei. E obedecendo, ele morre para pagar os meus pecados e os seus pecados. Ele vai e cumpre a lei na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E ele diz, eu não vim anular, eu vim cumprir. Vocês é que estão errados. Está dizendo, olha, fariseus, vocês é que entenderam errado. Eu não vim abolir, eu vim cumprir, porque eu compreendi. Então você e eu, nós só podemos viver o Evangelho se a gente compreender o Evangelho. A gente só pode ser discípulo de Cristo se a gente compreender qual é o plano, o propósito de Cristo. Nós temos um monte de gente, um monte de pastores que não compreendeu, que acha que Jesus veio fundar uma religião, ou, como alguns dizem, uma visão. Jesus não veio, Jesus veio fundar um reino, ele veio para o reino de Deus. Ele é o rei, e deste reino nós somos súditos, e tem as leis do reino que ele está estabelecendo no Sermão do Monte. E todo cristão tem que se amoldar, se balizar, se dirigir, se orientar, se nortear pelo Sermão do Monte, porque nele estão estabelecidas as leis do reino. E o que estiver fora disso é equívoco, é caminho errado. Então tenha cuidado para não entrar numa rua pensando que entrou na rua certa e de repente parar num lugar perigoso, sem saída e cheio de bandido. Tenha cuidado, porque muita gente que pensa estar no Evangelho, está assim, entrou na rua errada, o GPS deu um tilt, deu um problema, e ele, pensando que vai para o céu, certo? Por quê? Porque nunca leu o Sermão do Monte. Porque nunca tentou interpretar e pensar com a mente de Jesus Cristo. Ele interpreta a Bíblia com a mente ocidental. Vai dar zebra. Certo? Então, o que acontece? Jesus disse, digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus agora diz, digo-lhes a verdade. Por que ele está dizendo, digo-lhes a verdade? Porque até então, o que o povo tinha dito para estes discípulos não era verdade. E como tem gente enganada dentro de igreja. E como tem gente enganada por líderes, e às vezes não são pessoas más, são pessoas equivocadas.
São pessoas de forte personalidade e que querem impingir às pessoas o seu modo de pensar e de interpretar. Não são pessoas más. Muita gente que ensina errado, muita gente que o GPS deu no lugar errado, é gente boa, é gente que tem boa intenção, é gente que é sincera, mas é gente que se equivocou. É gente que não deu bola para a interpretação correta, que não se esforçou para interpretar corretamente, que achou que pode se entender a Bíblia, né, só porque diz assim, ó, vós não necessitais que ninguém vos ensine. Vós tendes a unção do santo e não necessitais que ninguém vos ensine. Então a pessoa lê um texto desse, ela imagina, eu não preciso mais estudar, fazer um curso de teologia, aprender esse negócio de grego, de hebraico. Não, eu tenho o Espírito Santo. Mas o modo dele pensar está completamente equivocado. Ele nunca percebeu que, quando João escreve isso, havia uma filosofia que estava entrando na igreja e que trouxe grandes prejuízos e que recebeu seu nome no segundo século, chamado de gnosticismo. E o gnosticismo ensinava o seguinte: a salvação é mediante a gnose, o conhecimento. Então, se você vier para o nosso lado, você vai receber esse conhecimento esotérico, essa luz esotérica. E esta luz vai te fazer sábio para a salvação. Então você tem que vir para o nosso lado, passar por um ritual, ser iniciado, e aí você vai ser doutrinado na nossa visão, e aí depois que você se tornar um gnóstico, você agora vai estar acima de todos os outros, vai ser um iluminado. E aí João diz, não, vocês não precisam ser gnósticos, vocês já receberam o Espírito Santo, vocês têm as Escrituras, mas é isso, não quer dizer que não precisa estudar. Se você tivesse estudado, não diria isso. Diria, rapaz, são os gnósticos que estavam tentando tirar das igrejas os crentes, como tem muita gente hoje. Então, o que acontece? Jesus disse, digo-lhes a verdade. Jesus está dizendo, em meio a tanto erro, você quer saber da verdade? Meu amigo, leia o Evangelho. Não deixe que as pessoas interpretem por você. Não seja alguém que é superficial, procure estudar, procure aprender. Porque o que está em jogo é a tua eternidade, onde eu e você vamos passar a eternidade. É se nós estamos seguindo ou não a Deus. E como é que eu vou saber disso, pastor? É lendo a Bíblia. E comparando, e a pessoa me ensinando e eu comparando. A Bíblia diz que Paulo chegou em Tessalônica, os judeus não quiseram ouvir, persegui-lo, ele fugiu. E ele chega em Bereia, e quando ele vai, os judeus de Bereia são nobres, a Bíblia acrescenta esse adjetivo, porque Paulo vai e eles vão conferindo com as Escrituras. Paulo cita e eles vão conferindo. E por isso Bereano se tornou uma pessoa que confere o que está aprendendo com a Escritura, vê se está dentro do texto. Porque a gente, o que acontece? O falso ensinador ou o ensinador equivocado, eu prefiro chamar de equivocado, porque a palavra falsa é muito forte. Eu acho que a pessoa que ensina errado, ela ensina não porque quer, não porque não sabe, porque não compreendeu. Então ele tira textos do seu contexto. Por exemplo, muita gente prega e diz assim, olha, prepara-te para encontrar com o teu Deus. E ele não sabe que dentro do contexto, ali não é encontrar com Jesus. Ali é ser levado para o cativeiro
e lá ter um encontro com Deus, lá no cativeiro. Levantar e andar, que não será aqui o vosso descanso. Não é que a pessoa continue na fé, porque descansa no céu. Não. Deus está dizendo, olha, vocês pensaram que eu morar aqui para sempre. Que aqui era o repouso de vocês, a terra prometida que eu prometi, Josué deu. Mas vocês desobedeceram. Então, levante-se. Vocês vão para a Síria, passar 70 anos lá pela Síria e pela Babilônia. Ai, vocês não vão descansar agora, só quando vocês realmente se converterem. Aí você vai vendo, pastor, eu pensei que era isso. Deus diz assim, vede, realiza uma obra nos vossos dias que vocês não crerão quando for contada. Aí a pessoa pensa que é coisa boa, é maravilhosa. Mas no versículo seguinte ele diz, eis que eu suscito os caldeus, nação impetuosa que marcha pela largura da terra. Deus está dizendo, ninguém vai acreditar que eu vou trazer os babilônios para punir Israel, o reino do sul, Judá. Nem o Abacuque acreditou. Até o Abacuque fez assim para engolir. O Abacuque disse, mas Deus, você não pediu justiça? Então, o que tem de gente interpretando o Novo Testamento e o Antigo Testamento de forma totalmente equivocada. Você vai pregar e quando você chega lá, a pessoa diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ela pensa que aquilo ali é um texto positivo, que ali é uma reprimenda de Deus. Porque quem dividiu a nossa Bíblia em capítulos e versículos nem sempre acertou. Lá o capítulo 6 era para começar no versículo 15, que diz assim, estando eles em angústia, cedo me buscarão, dizendo, 2 pontos. Aí Deus vai dizer o que eles vão dizer. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele fez a ferida e lhe aliviará. Depois de 2 dias, 3 dias, ou seja, rapidamente. Aí diz assim, como a chuva, a sua vinda é certa. Ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Aí a pessoa não estuda, não interpreta corretamente, aí não vê que depois, assim que acaba o que eles dizem, que depois de 2 pontos é o que a pessoa vai dizer, né? Hoje se usa aspas, na Bíblia se usa 2 pontos, porque na Bíblia, quando você tem um texto escrito, você tem que olhar para a pontuação, para você ver se a pessoa está dizendo, exclamando, se ela está fazendo uma pergunta, se ela está citando o que outras pessoas estão dizendo, como é o caso do texto que eu estou falando. O profeta está citando o que o judeu dizia. E aí, quando termina, ele diz assim, que te farei, ó Israel? Que te farei, ó Judá? O teu amor é como a névoa, que cedo se dispersa. Deus está dizendo, olha, vocês dizem cada palavra bonita. Na hora da angústia, vocês dizem, voltemos para o Senhor, Ele a nós virá. E Deus diz, mas eu conheço vocês. Eu sei quem são vocês. Quando eu estender a mão e livrar vocês, vocês se metem no pecado de novo. Vocês vão adorar Baal de novo. Eu conheço vocês. E Deus diz assim, que farei com vocês? Que farei? Aí a pessoa, por não compreender, porque não gosta de ler contexto, aí bota lá no conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí você vai pregar e fica assim meio constrangido. Jesus, eu digo para esse povo aí, e eu geralmente explico, eu digo, meu irmão, vocês equivocaram-se aqui. Deus está dizendo justamente o contrário, que esse povo está chamando para conhecer, para buscar, para se voltar. É uma conversão sincera, é até a dor passar. Eles estão falando essas palavras bonitas, porque eles estão na dor, porque eles estão, como a gente diz aqui no Ceará, na peia. Mas quando a dor passar, eles vão. Então veja que eu citei alguns exemplos aqui.
Eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito, não é o que está escrito. Muita gente diz assim, posso todas as coisas daquele. Não, Paulo não quer dizer, eu posso tudo. Mas pastor, está escrito lá o tudo. Você tem que ver o que ele disse antes. Ele disse, eu sei passar fome, sei ter abundância, sei ser elogiado, sei ser criticado. Em todas estas coisas eu aprendi. E ele disse, posso todas as coisas, que coisas estas? Naquele que me fortalece. Então ele está dizendo, olha pessoal, vocês estão vendo que eu estou preso, que eu estou sofrendo, que já muitas vezes me faltou comida, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Ele disse, mas muitas vezes eu tive muito, porque a igreja de Filipos me ajudou. Ele disse, teve momentos que eu tive pouca roupa, teve momentos que eu tive muita roupa, teve momentos que eu cheguei em cidades e a cidade se converteu, teve lugares onde eu cheguei e fui humilhado, desci por uma janela. E ele disse, mas eu posso todas as coisas, eu posso obedecer a Cristo, seguir, cumprir meu ministério. Então hoje é mais uma mensagem de exegese, interpretação bíblica. Então quando Paulo diz, ele não está dizendo, olha, eu posso qualquer coisa que eu quiser. Ele está dizendo, eu posso cumprir o evangelho, sofrendo as limitações que ele me impõe, pregar, anunciar, fazer, porque Jesus me fortalece. Na hora que me criticarem, ele vai me dar força para saber. Porque, meu amigo, aplauso todo mundo quer, mas crítica dói. Crítica vai lá no fundo do coração. Então Jesus diz assim, que a lei, ela vai existir até ser plenamente cumprida. Ele diz, enquanto existirem o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Veja que tudo tem a questão do cumprir-se. Então, antigamente tinha assim, um I ou um J ou um tio. Não tem nada a ver com tio, nem com sobrinho, nem com sobrinha, nem com irmão. O que era isso? O iode é a menor letra, é uma letrinha pequenininha do alfabeto hebraico. E o traço, ou o tio, era um tracinho pequeno que as letras hebraicas tinham, chamado de queraia, para distinguir uma das outras. Por exemplo, se você pegar o beit, e essa letra, ela vai ter um tracinho para diferenciá-la do kaf. Então as letras são muito parecidas e elas tinham geralmente traços para diferenciar uma da outra, para você não confundir um K com um B. Então era muito parecida, então botava-se esses tracinhos pequenininhos. E até hoje, quando a gente vai ler, um principiante vai ler o hebraico, ele tem que ter cuidado para ele não confundir as letras. Né? Então tinha esses tracinhos que nos ajudavam a distinguir uma letra da outra. Então Jesus diz que as menores coisas da lei, ele diz assim, digo-lhes que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então ele diz que até as menores coisas vai se cumprir. Aí ele diz, por quê? Aí você diz, mas pastor, me diga uma coisa. E Paulo não diz, e a lei, e nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Verdade. E Paulo não disse que nós já morremos para a lei. Verdade. Certo? E o que acontece? Qual é a diferença? É porque muita gente não compreendeu qual é o papel da lei e qual é o papel do evangelho. Um não é oposto ao outro, mas são complementares. Lei e evangelho se completam. Qual foi o grande problema do judeu? É que ele pensou
E qual é o problema do homem moderno? É que ele pensou que ele podia obedecer à lei. E obedecendo, ele era justo. E sendo justo, ele ia morar com Deus. O que ele não sabia é que ele era um ser caído e que estava muito aquém da lei, e que só Jesus Cristo podia obedecer à lei plenamente. Nenhum de nós pode obedecê-la. Nenhum de nós pode obedecê-la, nem sequer conhecê-la plenamente. Jesus chega e diz, olha, digo-lhes a verdade, por quê? Porque muita gente interpretou equivocadamente. Então, primeiro eu preciso entender a lei. Qual é o propósito dela depois? Primeiro eu preciso entender qual é o que Deus quis dizer com aquilo ali. Segundo, eu preciso saber qual é o propósito dela. Então, o propósito da lei, né, era dizer para nós, ande assim. E aí a gente tinha o certo e o errado. E aí a gente, quando tem a lei, a gente descobre, não, estou errado. A lei, ela é como um aparelho, um super aparelho, usado para diagnosticar. A pessoa está doente, o médico colocasse dentro daquele aparelho, digamos que criasse um aparelho de diagnóstico super evoluído, e que a pessoa entrasse dentro e o aparelho medisse tudo dela. E dissesse dela tudo. Tudo o que ela pensava, o que ela sentia, o que aconteceu na vida dela, desde o dia que ela foi concebida até aquele momento, e a pessoa lá no computador é só lendo as informações. A lei é assim. Quando eu e você somos colocados diante da lei, ela faz uma leitura de toda a nossa vida e ela dá o resultado. Você está debaixo de condenação. Você falhou e falhou feio. Então a lei não pode, por sua própria natureza, dizer assim, rapaz, você falhou e agora eu vou te salvar. Não, o propósito da lei não é salvar, o propósito da lei é dizer está certo ou está errado. Você vai ao médico, e quando você vai ao médico, o médico diz assim, vai fazer um exame ali que eu estou suspeitando de algumas coisas do senhor. Você chega, vai fazer o exame, não adianta você perguntar à pessoa lá, rapaz, e aí, o que deu? Ele diz, rapaz, meu trabalho aqui é fazer o exame. Você mexer com essa máquina. Quem vai dizer o que o senhor tem e dar o medicamento é o médico que pediu o exame. O meu trabalho aqui é fazer o exame e mandar para ele. Então, o trabalho da lei, o propósito da lei é passar a gente na máquina e fazer um diagnóstico. E aí, quando Jesus vem e interpreta a lei, ele diz, todos vocês estão debaixo de condenação. Nenhum de vocês é bom. Nenhum de vocês, os fariseus que contaram os mandamentos, não é que eles sejam ruins, não, é que ficaram, foi longe. É como o político que tentou se eleger e não conseguiu nem sequer 10% dos votos que precisava. Assim é o ser humano. Ele não consegue obedecer à lei nem 10%. Então, qual é o resultado da lei? Quando ele é submetido a ela, é condenado. É que quanto mais você conhece a lei, mais condenado você se descobre. Você descobre que você não ama a Deus de todo o coração, mais do que tudo. Você descobre que você não ama o seu próximo. Você descobre que você cobiça. Você descobre que você tem ira. Você descobre um monte de coisa. Só se você não for sincero. Então a lei é essa máquina poderosa de Deus que vem. Pastor, e a medicação? E quem é o médico? É Jesus Cristo. É o Espírito Santo. E o que ele faz? E onde é que está o remédio? No Evangelho.
O Evangelho diz que a lei nos condenou, nós fomos condenados à morte, Jesus morreu no meu e no seu lugar. E aí agora, ele constatou o exame da lei, a lei exigia a morte, ele morreu no meu e no seu lugar para nos sarar, para que a gente possa entrar diante de Deus e dizer assim, Pai, eu fiz o exame. E eu descobri que eu estava condenado, que eu não alcancei nem 10% dos votos para chegar aqui na tua presença. Mas eu ouvi um evangelho que diz que Jesus Cristo cumpriu a tua lei, morreu na cruz para cumpri-la totalmente. E diz esse evangelho que ele morreu em meu lugar. E eu creio nele. E por causa dele eu estou aqui, arrependido de não ter cumprido a tua palavra. E eu venho aqui te pedir perdão por causa dele. Eu peço que o Senhor me perdoe, não é por mim não, porque eu não cumpri tua lei. É por ele que cumpriu sua lei e cumpriu a tal ponto de morrer para pagar a exigência da lei. Então tua lei foi paga por Jesus Cristo e por causa dele eu peço teu perdão. Aí sim. Aí o Pai diz justificado, pois pela fé. Aí você pode entrar no céu, não por você. Por isso é que a salvação é pela fé. Porque se eu tentar guardar a lei, eu vou desobedecer. E aí eu vou, diz um abismo, chama outro abismo. Eu vou desobedecer, desobedecer, desobedecer. E qual era o grande problema do judeu? Era achar que que ele tinha poder de guardar a lei. E que se eles guardassem toda a lei, quando chegasse no dia que eles morressem, Deus ia abrir a porta e você guardou toda a lei. O que eles não sabiam é que só uma pessoa é capaz de guardar a lei, Jesus Cristo. Porque a lei se cumpre na morte de Jesus. Na morte de Jesus, eu e você morremos. E na morte de Jesus Cristo, cumpre-se a lei de Deus. Na sua obediência, e obediência até a morte. E aí o Pai vê que ele é inocente, ressuscita-o dos mortos, e agora esse Jesus ressuscitado pode perdoar a mim e a você. Por quê? Porque ele é o cumprimento da lei. E aí ele diz, todo aquele, agora ele vai falar para os seus discípulos, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E Jesus diz, olha, esse povo aí, eles ensinam, mas ensinam errado. E além de ensinar errado, eles não praticam. Jesus diz lá em 23 de Mateus, atam fardos pesados e difíceis de suportar e colocam nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, faça você, eu não. É? Então o que acontece? Jesus disse, mas aquele que cumprir, aquele que praticar e ensinar, então não basta saber, não basta entender, tem que colocar isso em prática. Não basta dizer, eu já conheço a palavra de Deus. Teve uma pessoa que me deixou chocado, eu disse, posso mandar mensagem da palavra de Deus? Precisa não, já conheço. Puxa, já conhece tanto que não precisa mais. Pois olha, quem quiser mandar mensagem da palavra de Deus para mim, eu estou recebendo, porque eu preciso. Eu preciso, não cheguei a esse ponto, essa estatura espiritual de não precisar mais. E aí Jesus vai caminhando. Então, vamos explicar. A lei, ela é o indicador do caminho. E ela é essa máquina que diz, estou certo ou estou errado. Então ela sempre vai nos condenar. Se Jesus passasse dentro da máquina da lei, a lei ia dizer, isso aqui é puro, perfeito. Isso aqui pode entrar no céu e voltar e entrar de novo.
não dava nenhum apito, mas eu e você entrando lá é pi, 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 não entra, não pode, não pode. É igual aquela coisa de banco. Quando nós fôssemos entrar, travava, não dava. Aí Jesus veio, morreu no meu lugar no céu. Então, a salvação é pela fé. Porque nós não podemos obedecer à lei. Mas a lei, ela continua existindo. Só que a lei é para mostrar, esse é o caminho. E a lei é para dizer assim, qual é o propósito da lei? É para diagnosticar a minha vida e a sua, para fazer um exame. E a lei sempre vai mostrar que nós estamos abaixo, e nós estamos debaixo de condenação, se nós não conseguimos guardá-la. Portanto, a salvação é única e exclusivamente pela fé. E esta fé vem da graça de Deus. Deus resolveu, eu vou dar fé a esses coitados. Eu vou dar fé a esse povo, vou fazer com que eles creiam no meu Filho Jesus para eu poder salvá-lo. Isso é favor imerecido. Então nós somos salvos pela graça. Mas evangelho e lei, a lei mostra a doença. A lei mostra que nós estamos condenados. E o evangelho mostra o remédio, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Aí Jesus termina dizendo assim: pois eu lhes digo que se a vossa justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus chega para os discípulos e os discípulos agora ficam assim, rapaz, que é isso? Eles sabiam que os fariseus e os mestres da lei tinham contado os mandamentos. 613, 248 eram negativos e 365 positivos. Eles ainda tinham isso, eles fizeram. E Jesus disse: rapaz, Jesus disse que se nós não formos melhor do que esses cidadãos aí, nós não vamos herdar o reino dos céus. Qual era a resposta deles? Eles assim: rapaz, não dá não. Não dá não. E é isso, meu amigo, que a lei veio para nos dizer. É que não dá para o ser humano ser salvo. É que a salvação é um milagre. É que a lei de Deus, ela veio para esfregar na nossa cara a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade. Quão pecadores nós somos, que assim como uma pessoa com objeto de ferro não pode entrar na porta do banco porque trava, assim eu e você não podemos entrar no céu, porque a lei vai nos travar, vai dizer: você não pode entrar porque você não me cumpriu, porque você está fora de mim, você é um fora da lei. E aí onde está a importância do evangelho. É alguém sair pregando e dizer: meu amigo, a lei está certa. A lei está correta ao dizer que eu e você somos desgraçados pecadores, que eu e você estamos enfermos da alma, que eu e você somos indignos do céu. E só quando a gente compreende o que a lei diz, é que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Ou seja, eu descubro que na lei eu estou condenado, então não adianta eu tentar obedecê-la, porque ela vai revelar o meu lado ruim, ela vai revelar a minha deficiência, a minha incapacidade de ser salvo. Ela vai me diagnosticar e eu não vou poder me esconder. E aí a mensagem do evangelho é levar ao mundo e dizer: olha, a lei está certa, em dizer que você é pecador, você já chegou a esta conclusão, agora eu tenho uma boa notícia, que é isso que significa a palavra evangelion, que nós traduzimos por evangelho, significa boa notícia. Qual é a boa notícia? É que há um remédio para quem transgrediu a lei. Qual é o remédio para me acertar com Deus? É o sacrifício de Jesus Cristo. É a morte de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para cumprir a lei, as exigências justas da lei. Morreu no meu e no seu lugar. E agora, pela fé nele, eu e você podemos entrar no céu. Eu e você descobrimos, assim como
os discípulos descobriram, pai, ixi, como é que a gente vai conseguir ser mais santo do que os fariseus e dos escribas? Aí eles chegaram à conclusão, não dá. E como é que dá? Através de Jesus Cristo. Aí eles devem ter olhado assim, rapaz, mais santo aqui do que esses fariseus e escribas, que ganha de 10-0, Jesus Cristo. O único que é realmente, como nós dizemos aqui no Nordeste, arretado, o único que cumpre mesmo na palavra de Deus é esse que está aqui na nossa frente. Então nós vamos crer nele. E nele a justiça se cumpre em nós. Então, se Jesus morreu no meu lugar e eu creio nisso, então eu estou agora dentro da lei. Eu estou fazendo o que a lei mandou, eu estou cumprindo a lei através dele, então eu posso ser perdoado e salvo. Então, onde você estiver, você pode hoje ser perdoado e salvo. Então, saiba, lei e evangelho não se contradizem. A lei, ela faz o diagnóstico. O evangelho é o remédio. Diz que a medicação que sai a minha alma e que abre as portas do céu para mim é Jesus Cristo, meu Senhor. Então arrependa-se e creia nele. E não perca. Amanhã nós temos mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando o Sermão do Monte. Deus abençoe. Se você foi abençoado, então compartilhe. Compartilhe. E convide pessoas e diga de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos o estudo do Sermão do Monte. Então não esqueça, nós vamos estudar o Sermão do Monte. Nós vamos conferir o nosso cristianismo, se está segundo Jesus Cristo ou não. Então você que está desviado, volte hoje. Você que não é cristão, se volte para Deus e diga, Senhor, passei pelo exame da tua lei e fui reprovado. Mas aí eu descobri que o Senhor morreu para pagar aqueles que devem a lei, para quitar a nossa dívida. E agora eu quero crer em Ti, depositar em Ti a minha confiança. E chegar no céu, quando Deus perguntar por que você está aqui, eu poder dizer, por causa de Jesus, porque Ele morreu no meu lugar. E Deus vai dizer, entra. E não porque você cumpriu a lei. E na verdade a gente cumpre a lei, mas cumpre a lei quando crê em Jesus Cristo. O cumprimento da lei é crer que na morte e na ressurreição de Jesus, toda a santa lei de Deus, todas as exigências foram cumpridas. Então até amanhã, para a turma do CETAD, hoje à noite, nossa aula. Então até amanhã, convide amigos e compartilhe com teus amigos aí. Deus abençoe. Fique com Deus.